Onde você escondeu os seus talentos? Esse talento está engavetado porque você tem dúvida dele ou porque algo está te travando de usar esses talentos, seja para o seu trabalho, seja na sua comunidade, na sua paróquia. Vamos entender um pouco sobre essa questão desse talvez medo, receio ou certos pensamentos que me limitam de colocar em prática aquilo que eu reconheço que eu faço de bom. Porque Deus, ele é muito sábio. Ele entrega talentos para várias pessoas, talentos diferentes, mesmo que às vezes sejam o mesmo talento, mas você consegue fazer de uma forma diferente. Isso se complementa tanto na sua vida pessoal, profissional. Imagina usar isso na comunidade. Sejam bem-vindos a esse canal, Fábio Kubica, Fé Católica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative aí o sininho para as notificações e não esqueça de compartilhar. Porque a gente às vezes compartilha tantas coisas que não edificam, por que não compartilhar uma mensagem para ajudar um outro? Vamos então entender o que Deus tem para nos falar hoje através dessa mensagem. Primeiro ponto, às vezes você já parou para refletir assim, a vida está passando, eu estou envelhecendo, ou meus sonhos estão cada vez ficando mais no passado, não estou conseguindo realizar, e às vezes não é por falta de vontade, mas por um medo paralisante de errar. Essa palavra faz muito sentido. Medo paralisante de errar. Quero explorar um pouco contigo esse entendimento. Muitas vezes chamamos isso de prudência, esse medo de errar. Mas a igreja nos dá um discernimento de ensinamento que esse medo que impede de dar frutos, com medo de errar, isso não é uma prudência, isso é uma omissão. E para a gente entender um pouco melhor a luz do Evangelho, eu quero te convidar a ouvir a leitura do Evangelho de Mateus. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho... Normalmente eu trabalho 2 versículos, mas eu vou ler do 14 ao 25 de Mateus 25. Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 25, para ver o que Deus tem para nos falar a esse respeito. E, de repente, essa mensagem, essa reflexão te encoraja a seguir adiante. É justamente a parábola dos talentos. Olha o que diz a palavra de Deus. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um, porque Deus é sábio. Ele nos dá aquilo que sabe que a gente pode fazer. Isso já é um ponto que nos encoraja muito. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhes, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim
o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Vamos entender o que a palavra de Deus tem para dizer sobre essa questão do talento. Primeiro ponto, se você está se sentindo para baixo, incapaz, ou fica com pensamentos, eu não consigo fazer nada direito, comece a ressignificar os seus pensamentos. Vou te ensinar uma regra. Sempre que você proferir uma palavra negativa a seu respeito ou a respeito de algo, e você perceber, na sequência, fale 3 coisas positivas a esse respeito. Certo? Sempre que você falar algo negativo sobre você, sobre algo, na sequência fale 3 positivos. Você vai começar a ressignificar na sua mente que você também é capaz como os outros e vai tirar esse sentimento de inferioridade que muitas vezes é construído sim de forma maldosa por outras pessoas que quer desconstruir em você aquilo que você tem de bom. Perceba, na parábola dos talentos que nós lemos aqui, eu li para vocês aqui, o servo que enterrou o que recebeu disse a seguinte frase: Senhor, eu sabia que és um homem severo, por isso tive medo e fui esconder-te o teu talento na terra. Vamos entender algo que é fundamental. O que fez esse homem enterrar o talento não foi a falta de capacidade. Foi uma imagem distorcida que ele tinha do Senhor. Ele via um Deus como um juiz cruel e não como um pai que confia. Deus te deu esse talento porque Ele confia em você. Esse talento de trabalhar em prol do reino de Deus para salvar almas. De certa forma, despender um pouco mais de tempo para devolver a Deus esse talento que Ele te deu. Não tenha medo de errar. Se sinta culpado de omitir, entende? Não tenha medo, Deus precisa de você. Assim como esse talento pode te levar muito mais longe no seu trabalho. Ou ele pode te possibilitar colocar em prática esse sonho que você está tendo aí. Esse projeto que está engavetado há tanto tempo. Vamos tirar do papel. Deus te deu essa confiança porque você pode, entende? Faça acontecer. Dentro da doutrina, nós temos que entender o medo versus a esperança. E aí, isso vai fazer a gente refletir um pouco mais à luz do Evangelho. O erro do medo. O erro de ter medo de fazer algo que eu sei que eu posso. No catolicismo, o medo excessivo de errar, gente, vem do orgulho e não da prudência. Ao olhar para nós, o medo de errar é um orgulho, porque nós queremos ser perfeitos por nossas próprias forças. Quando temos medo de arriscar, estamos dizendo que não confiamos que a graça de Deus pode agir nas nossas imperfeições. Você está desconfiando do que Deus te deu. Então, esse medo é um orgulho. Porque os dons são dados por Deus. Confie. Siga em frente. O talento não é nosso, é isso que a gente tem que entender. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Se Ele te deu esse talento, é porque Ele te ama. Ele quer que você voe. E Ele pode dar e Ele pode tirar esse talento. Então, o talento não é meu, eu sou. Não. Deus te deu esse talento. É um empréstimo de Deus para que você trabalhe ele no mundo. Ou que Deus trabalhe através de você e através desse talento a obra dele que ele está confiando em ti. Seja no teu trabalho, na sua família, na sua paróquia. Ou em qualquer lugar que você estiver. Enterrá-lo
é privar-se o próximo do bem que você pode fazer, entende? Enterrar um talento é deixar de seguir e fazer com que as pessoas encontrem algo ou se conecte com Deus, porque você está omitindo de fazer. Como dizia Santo Agostinho, Deus não coroa o que você não fez. Deus não coroa o que você não fez. E uma coisa que você precisa compreender, é muito melhor errar tentando do que omitindo. Decore essa frase. É muito melhor errar tentando do que omitindo. Mas melhor ainda é eu compreender que quando eu ver alguém errar tentando, eu não vou punir, porque eu não quero ser punido. Eu vou erguer as mãos e dizer: levante, e recomeçamos novamente, compreende? Porque essa é a nossa imperfeição. Então, do ponto de vista da aplicação prática, arriscar é um ato de fé, né? Acreditar naquilo que eu não estou vendo, aquilo que ainda não aconteceu e muitas vezes não está sob o meu controle. Deus prefere o seu esforço imperfeito do que a sua perfeição estagnada. Deus prefere o seu esforço imperfeito do que a sua perfeição estagnada, guardada para ti. O servo bom não foi o que nunca errou. O servo bom é aquele que está agindo, aquele que está colocando em prática o que Deus te deu. Dê o primeiro passo. Se você sente que está atrás na vida, pare de olhar para o lado. Mire em Jesus. Mire nos seus objetivos. Porque enquanto você ficar ouvindo o mundo, enquanto você ficar ouvindo o outro, isso vai te enfraquecer e minar a sua confiança. Confie naquele que precisa que você confie, que é em Deus. Deus te deu talentos para a sua jornada. O medo de errar só se vence errando e aprendendo. O medo só se vence errando e aprendendo. E a santidade, lembre-se, a santidade é um caminho de quedas e levantadas. É melhor a gente seguir nesse caminho, caindo e levantando, do que omitindo e sendo uma pessoa que se torna, de certa forma, um juiz do outro que está tentando fazer. É o famoso: eu quero ser pedra ou eu quero ser vidraça. É muito melhor ser pedra, porque ninguém me ataca. Mas só há evolução através daqueles que se colocam em situação de risco. Mas é um risco que, quando eu deixo o orgulho de lado, me permite entender que eu posso errar. Que eu não sou perfeito, mas eu estou no caminho da santidade, colocando aquilo que Deus quer para mim. Lembrando isso nos seus projetos profissionais, espirituais, familiares, rodas de amigos. Use os seus talentos. Coloque em prática os seus sonhos. Não deixe que ninguém permita que os seus sonhos sejam enterrados. Não deixe ninguém enterrar os seus sonhos. Os sonhos são seus e você merece brindar essa vitória. Então, que possamos pedir a Deus nesse momento: Senhor, tira de mim, tire dessa pessoa que está acompanhando esse vídeo o espírito de medo que me faz enterrar a vida. Dá-me a coragem de arriscar por ti, Deus, sabendo que a tua misericórdia é maior que os meus tropeços. Que essa mensagem possa te encorajar a tirar os seus projetos do papel. Siga em frente. Você tem muito ainda o que conquistar. Deus abençoe grandemente.